agora vamos para o terceiro apresentador, que é o especialista Renato Santiago Bandola de Oliveira. Ele tem a especialização em psicologia analítica na Unifenas, em Minas Gerais, e vai apresentar o trabalho dele agora para nós. Renato, com você. Obrigado, boa tarde, pessoal. Achei fantástico os trabalhos aí. Esse último do Nelson me inspirou aqui. Eu que sou mineiro, pão de queijo, né? Já linkei aqui, já perfeito, foi fantástico essa imagem. Também eu não vou me estender muito, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, mas eu vou compartilhar até um certo ponto que eu achei necessário, assim, porque a hora que chegar a imagem, vocês me avisem. Chegou a imagem. Ok. Então, esse trabalho, né, eu pensei em discutir, fazer uma interpretação, né, na verdade, uma leitura do mito de Orfeu e Eurídice a partir de uma perspectiva pós-junguiana, de um autor contemporâneo chamado Wolfgang Gigerich, que acabou, semana passada, retrasada, acabou de lançar a tradução do livro dele, A Vida Lógica da Alma, no Brasil, né? Ele é um alemão, e assim, eu me detive nos aspectos que valorizam e que ampliam, a meu ver, né, a concepção de alma junguiana. Em que medida essa leitura do Gigerich ela enriquece a noção de alma junguiana. Então, eu queria começar com alguns ditos, né, principalmente do Jung aqui. Esse trabalho tem muito a ver com isso, e isso diz muito da visão do Gigerich. Apenas um empobrecimento sem precedentes do simbolismo poderia nos permitir redescobrir os deuses como fatores psíquicos, isto é, como arquétipos do inconsciente. Então, esse meu trabalho teve alguns momentos, né? Que foi, primeiramente, impor algumas questões fundamentais para falar sobre esse mito, que é qual o papel do uso que se faz do mito. Primeira questão, como que se lê um mito? A forma estética da compreensão do mito e do arquétipo e uma leitura psicológica do mito. E aí, quando a gente entrar nessa parte da leitura psicológica do mito, eu vou dizer, né, de uma visão de alma, de uma perspectiva, que esse autor ele vai dizer que dentro da história do Ocidente, o Jung ele foi o único psicólogo que ele detinha uma concepção de alma. Né? Nenhum outro psicólogo detinha a alma como uma noção, e não uma noção, uma noção, digamos assim, mais emocional, imagética. Não. O Jung ele tem uma concepção de alma a nível abstrato mesmo. Ele compreendeu o que é alma. Né? Então, o Gigerich ele vai fazer uma colocação, né? Uma comparação, por exemplo, do Freud e do Jung, nos momentos em que o Jung, o Freud ele se torna, em até certo aspecto, uma psicologia de um profeta. Né? E o Jung não. Então, ele vai descrever que a psicologia de um profeta é quando as imagens do inconsciente elas se apoderam, né? E a visão se torna um tanto quanto dogmática. Então, o sujeito, a relação a imagem do inconsciente, né? E o sujeito ele se torna um veículo dessa imagem. Né? O Jung ele não foi um veículo, ele foi, em partes, um veículo dessa imagem, mas depois ele refletiu acerca dessa imagem. E aí ele cria uma concepção dessa imagem. Então, o Jung ele já tinha o que ele vai chamar de begriff, né? Uma palavra, begriff, acho que a gente vai chegar ali, de alma, né? Então, o Jung ele tinha uma compreensão de alma. Ele não era um veículo dela. E aí, primeiramente, né? Eu fiz uma discussão de um artigo que é de um esteta, né? E esse esteta ele vai discutir. Eu fui pesquisar, né? O que tinha escrito sobre o mito de Orfeu e Eurídice. E o mito de Orfeu e Eurídice ele é muito utilizado na estética.
Então, ele foi utilizado para fazer filmes sobre Orfeu e Eurídice, né? E existe principalmente um livro que eu recomendo bastante, é bem interessante, do Cláudio Magres, que chama O Senhor Vai Entender. Esse livro é bem fininho, assim, e ele descreve a história de Orfeu e Eurídice, mas de uma forma mais dentro da literatura. Ele não está contando um mito. Ele está contando uma história, e o mito ele é o pano de fundo dessa história. Em algum momento, o Cláudio Magres ele transforma essa relação do Orfeu e Eurídice. Ele mostra o que é o Orfeu e o que é Eurídice, que é o ponto culminante da narrativa. Esse autor chamado Geldrone, ele vai dizer: o Eurídice de Magres, do Cláudio Magres, que eu acabei de relatar para vocês, desacraliza e desmonta o mito, encontrado quase ao acaso na tentativa de dar voz a uma experiência concreta. Ela não submete às regras e exorciza seu princípio criador. A mulher, no caso Eurídice, declara desesperadamente seu amor, mas afirma também a vontade de ficar sozinha, de ser ela mesma na solidão, até mesmo no diálogo com o destinatário de suas palavras. Então, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi que existiam muitas visões do que o que esse mito ele relata, né? O que o mito de Orfeu e Eurídice ele está relatando. E assim, em algumas versões, nessa do Cláudio Magres, o Orfeu e Eurídice, a Eurídice ela é uma senhora que fica numa espécie de casa de repouso de idosos e ela escolhe o exílio. Então, a Eurídice, nessa história, ela representa o exílio. E ela não quis que o Orfeu ficasse por ela, porque ela imagina o Orfeu como alguém que transcende, a arte dele é algo que transcende essa relação. Outras histórias que vão se apropriar do mito de Orfeu e Eurídice vai tomar já no cinema, vai tomar o Orfeu e Eurídice, o Orfeu como um aspecto mais patriarcal da cultura, né? Alguém que de alguma forma não suporta a liberdade da Eurídice, né? Tem essa visão. Então, tem outras visões. Eu vi artigos falando, inclusive, do Orfeu e Eurídice enquanto um mito que descreve o processo de luto, né? Então, assim, qual é o problema de múltiplas visões, né? A partir de um mesmo mito? Esse autor, ele vai dizer assim: quando o autor realiza uma observação do Orfeu de Magres, né, ele pressupõe que o mito atualmente ainda possui um caráter vivo, ou seu caráter luminoso é o que qualifica um arquétipo. Assim, há uma identificação entre mito, arquétipo e luminoso. Porém, ao que parece, o autor confunde mito vivo com expressividade. Então, o Geldrone ele faz uma crítica às múltiplas visões de Orfeu e Eurídice que tem. Qual é a crítica que ele faz? O Cláudio Magres, por exemplo, que se apropria do mito de Orfeu e Eurídice, ele tira o luminoso, ele desacraliza o mito. Então ele parte de um pressuposto de que o mito ainda é sagrado. O Wolfgang Gigerich, ele vai contrapor essa visão e ele vai dizer que, na verdade, então o Geldrone ele vai fazer uma relação, ele vai estabelecer uma relação entre arquétipo, mito e sacralidade. Ele vai pressupor que todo mito ele ainda tem a sua luminosidade. E esse autor ele vai dizer que, paradoxalmente, o Gigerich, no caso, é o fato de um mito ter sido abstraído do seu contexto histórico original, como narrativa, que se tornou morto e, por isso, universalizado e confiscado em sua natureza como um mito vivo. O mito, ipso facto, foi reduzido à literatura. Agora temos certas histórias. O próprio mito já morreu. É uma antiguidade. Então, o que o Gigerich ele introduz dentro da visão junguiana de mundo? O Gigerich ele vai... o Jung ele tinha uma concepção, ele vai dizer que o Jung tinha uma concepção de alma, e essa concepção de alma do Jung era uma totalidade em si mesma. A gente não precisa nada fora da fantasia para que ela se expresse, né? Então, o Gigerich vai dizer que o próprio mito, a gente só consegue pensar no mito porque ele já morreu, porque a sua religiosidade, a imagem já perdeu sua luminosidade. Então, o mito ele é uma casca. O Gigerich vai dizer, são logoi. Né? Nós saímos de um status de consciência mítico, em que o que imperava era a participação mística, e nós passamos para um status de consciência
do Logos, né? Ele vai chamar de arquétipo de Logoi. Então, não só ele, mas vários filósofos, né? Dentre eles, o Santo Agostinho. Então, vai pegar do Aristóteles, também vai vindo. A concepção de arquétipo, ela vai chegar até nós, né? Até o Kant, propriamente dito, e o Jung vai se apropriar ali em partes dessa noção kantiana. Mas o que, para o Jung, a noção de arquétipo transcende isso ainda, tá? Mas o que o Gigerich está querendo mostrar é que não faz sentido, né, a estética, a arte, através do mito de Orfeu, querer restituir os mistérios de Eleusis, por exemplo. Então, hoje em dia, não se matam mais bois brancos em homenagem a Zeus. Não se sacrificam animais em homenagem a um deus específico, né? O Exu, por exemplo, ele ainda é vivo. As imagens da Umbanda ainda são vivas. Você vê que as pessoas temem. Elas têm aquela, digamos assim, aquele fascínio e aquele temor, que é o que caracteriza a experiência do sagrado, né? Então, nessas imagens em específico, o Orfeu e o Eurídice já não são mais vivas, tá? Vou falar um pouquinho desse autor para vocês, né, que ele chama Wolfgang Gigerich. Ele nasceu em Wiesbaden, Hesse, estudou na Universidade de Würzburg, em Göttingen, obteve PhD na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele é formado pelo Carl Gustav Jung Institute de Stuttgart e atualmente ele vive em Berlim. Ele tem mais de 200 publicações no campo da psicologia. Então, assim, o que vem a ser para o Gigerich, ou o que ele vai dizer que é alma? Antes da gente chegar lá, vou falar um pouquinho mais sobre a concepção que ele tem de mito, né? Enquanto um mito vivo, a imagem não nos permite autonomia. E nisso, Geodorni tem razão, que é o autor lá, o Steta, né, que ele vai fazer a crítica às versões do Orfeu e Eurídice. Porém, o autor ele peca ao exigir da estética contemporânea uma restituição de forma metafísica e, por isso, impossível dos mistérios de Eleusis. Então, é como se você quisesse retornar lá na Grécia Antiga para sacralizar uma coisa que já não é mais sagrada. Ela é um logos, né? Ela é uma imagem, ela é um, digamos assim, ela é abstrata. Poderíamos dizer que é o aspecto abstrato do arquétipo, do arquetípico. O novo status de consciência dissolveu o imediatismo que caracterizava o modo mítico de estar no mundo. Esse autor, ele vai introduzir uma coisa que eu acho muito interessante na leitura, na visão junguiana, que eu acredito que é essa visão verticalizada. Os opostos para ele têm uma dimensão horizontal em uma estrutura semântica. Mas a linguagem da alma, ela é uma lógica autocontraditória. É o que o Jung vai chamar de antinômica, tá? O Kant, vou falar um pouquinho do Kant para a gente entender um pouco essa questão da antinomia. O Kant, ele já entendia que tudo que era antinômico não era racional. Porque se as coisas elas se contradizem, se A é igual se A é igual a B, não faz sentido. A só pode se identificar com A e B só pode se identificar com B. Então, tudo aquilo que é antinômico, existe uma impossibilidade de conhecimento. Isso é para o Kant, porque para o Kant era impossível conhecer a coisa em si. A noção dialética hegeliana e o Jung vai, a partir da noção de símbolo, introduzir uma outra visão. Tanto para Jung, quanto para Hegel, quanto para toda a tradição da dialética, desde Heráclito, a contradição é um paradoxo. E o paradoxo ele é o que move, ele é a própria linguagem da alma, que é mercurial. Então, vocês já devem conhecer esse dito do Jung, que a alma ela é mercurial, porque ela é a convergência de todos os opostos possíveis. Então, para esse autor, a oposição ela gera energia e transformação. Só que a transformação ela é uma mudança de status de consciência. Ela não é uma coexistência de opostos no mesmo nível. Esses opostos, eles se transformam em uma outra coisa, que é o terceiro inexistente, que nós vamos falar. Em seu sincronicidade, Jung designou o número não apenas como manifestação primeira da mente ou espírito, mas também como qualidade inalterável da matéria. Quando todas as suas outras propriedades e características, como massa,
cor, consistência e assim por diante tenham sido subtraídas, ele diz o aspecto numérico permanece como o mais primitivo e básico elemento. Então, o que a von Franz está remetendo aqui à concepção de arquétipo do Jung? Por isso que o Jung ele transcende o Kant. Né? A noção de arquétipo do Jung transcende a noção de categorias a priori do Kant. Então, o que ele está querendo, o que a von Franz está querendo dizer? Que quanto mais material e primitivo, mais abstrato. Convergência de opostos, né? Então, isso aqui que o Gigert vai se apropriar dessa visão. O Gigert ele aponta que a mente se desprendeu da experiência imediata, sensual e marginal, onde a consciência se tornou consciente de si mesma, consciência razoável, de mitos para logos, ou seja, a realidade mítica, onde o sujeito vivia em participação mística com o mundo, já não existe, pelo menos da mesma forma que anteriormente. Hoje, ideias se tornam literalizadas e não mais imagens. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? É que a gente ainda tem uma dimensão de participação mística com o mundo, de identidade, né? Mas não é da mesma forma. A linguagem da nossa participação mística já não é mítica, ela é consumista. Então, você pega o celular, você começa a navegar na internet sem ver, né? A nossa relação de participação mística já é com a tecnologia, porque a noção de natureza já mudou. Essa é a concepção de transformação que ele tem, tá? E aí, né, a noção de alma, a gente vai chegar aqui. Eu tô dando uma introduzida para eu falar falar do mito para vocês, tá? Essa é uma citação do Jung, do Memórias, Sonhos e Reflexões. Quando jovem, pretendia contribuir com algo válido no domínio da ciência, a qual me devotava. Mas encontrei essa corrente de lava e a paixão nascida de seu fogo transformou e coordenou minha vida. Essa foi a matéria-prima que me compeliu a trabalhá-la, e minha obra é um esforço mais ou menos bem-sucedido de incluir essa matéria ardente na concepção do mundo de meu tempo. Foi então que tudo teve início, e os detalhes posteriores foram apenas complementos e elucidações. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente me inundara. Era a matéria-prima para a obra de uma vida inteira. Então, o que o Jung está dizendo aqui? Que as imagens do inconsciente que jorraram na vida dele foram matéria-prima, elas não foram resultado. Então, o que o Jung ele faz? A opus do Jung é a própria psicologia analítica. É a própria transformação que ele vai... o esforço que ele vai imprimir diante dessa matéria-prima. Então, as imagens do inconsciente, elas são lavas, em forma de lava, né? Que ele descreve, e ela se petrifica. E essa pedra é a pedra sobre a qual ele vai trabalhar. Jung, e aí que é uma frase do Gigert, né, sobre em que maneira o Gigert ele vai se apropriar da noção de alma do Jung. Jung foi atingido e tocado, realmente apreendido pela noção de alma. E por ele ter sido tocado e apreendido por ela, ele tinha uma compreensão, um begriff, uma noção dela, e podia apreendê-la. A noção viva que nos interessa aqui é a unidade dialética de ser agarrado e de apreender. De begriffen, sein, ser entendido, a begriffen, compreendido. Então, o que ele está querendo dizer? Que, por exemplo, a noção de sexualidade para o Freud, ela era uma realidade viva. Isso o Jung ele vai dizer no Memórias. Já a noção de alma para o Jung, ela já não era mais essa lava. Né? A noção de alma para o Jung, ela era a lava, mas incrustada, que ele vai trabalhando durante toda a vida dele. Então ele tinha a noção de alma que o Jung traz, ela é dialética, porque ao mesmo tempo que ele apreende, ele é apreendido. Então a alma ela tem um movimento próprio, ela é a alma do mundo. Então nós temos a nossa psique, e aí o Gigert ele vai diferenciar psiquismo de psicológico. Psiquismo são os nossos processos subjetivos, e a psicológica é o próprio movimento da alma. Ele vai dizer que a alma ela é uma lógica autocontraditória. Veja bem, quando ele fala de lógica, ele não está se referindo a uma lógica formal, a um racionalismo.
Ele está dizendo de uma lógica que se autocontradiz o tempo todo. É oposição o tempo inteiro. Né? E aí ele vai dizer que a leitura de um mito, ele se apropria, ele vai fazer uma descrição do mito de Artemis Actaeon no livro A Vida Lógica da Alma. E ele vai dizer que ele vai trazer essa interpretação, essa forma de ler o mito. Então, ele vai ler o mito a partir dessa concepção de alma. A concepção de alma que ele vai pegar do Jung é essa noção dialética, e ele vai dizer que a alma, ela fala sobre si mesma o tempo todo, numa formação e transformação eterna da alma. Né? Então, essa é uma fala do Jung. A alma, ela fala sobre si o tempo todo. Então, a gente não tem um ponto de referência externo à alma. Né? Não existe um ponto arquimediano para olhar a alma de fora. A alma fala sobre si mesma o tempo todo. Então, não há nada fora. Então, ele vai dizer que uma leitura mítica, ela tem que ser uma leitura tautegórica. O que é isso, uma leitura tautegórica? É uma leitura alegórica e tautológica. Uma leitura alegórica, né, ele vai dizer, enquanto a pressuposição alegórica se refere à diferença entre o meio ou a forma de expressão versus a mensagem, e assim abre ou corresponde à diferença psicológica, a pressuposição tautológica afirma que a mensagem, aquilo de que o mito realmente fala, é uma só e mesma, e não o desdobramento de diferentes mensagens, diferentes verdades, diferentes realidades. Assim, resumidamente, né, para a gente entrar logo no mito, ele está querendo dizer o quê? Que a leitura alegórica, ela vai tomar imagens fora do mito, e a partir dessas imagens fora do mito, eu vou comparar o mito com um funcionamento psicológico. O que o Gigerich está dizendo é o seguinte, que o próprio funcionamento psicológico, ele é o próprio movimento do mito. Ele é o próprio desdobramento da imagem. E ele vai chamar isso de tautegórico. E eu vou me propor a fazer uma leitura tautegórica. Assim, uma imagem, um sonho ou um mito devem ser interpretados a partir da premissa de que seu sentido é autocontido, completo em si mesmo. Só precisa desabrochar. Acima de tudo, não deixe nada de fora que não pertença, pois a imagem, de fantasia, ela tem em si tudo o que precisa. Esse é um dito alquímico, inclusive, né? E aqui é o objetivo da minha pesquisa, né? O que a alma quer através do mito de Orfeu e Eurídice? Então, eu tentei, né? Vou tentar ser o mais simples possível, igual o pão do nosso amigo aqui. Vamos tentar fazer essa... Deixa eu parar a apresentação. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o mito de Orfeu e Eurídice, né? Vocês já conhecem. O mito de Orfeu e Eurídice, para quem não conhece, Orfeu é um poeta grego, né? Ele é considerado um artista, e o mito de Orfeu e Eurídice, ele começa com a morte de Eurídice. Eurídice, ela está passeando pelos campos e ela encontra o apicultor Aristeu. Aristeu, ele tenta raptar ela, né? Ele tenta possuir Eurídice e na fuga ela é picada por uma serpente. E nessa picada ela morre, ela vai para o mundo dos mortos. E aí o mundo ele fica... porque que Eurídice representa no mito? Eurídice significa diké, Eurídiké, né? Disse em diké, que representa destinação. Então a Eurídice, ela representa no mito a destinação de todo e qualquer ser vivo. Seria o telos da imagem. Então, Eurídice é o telos da imagem. É a teleologia de toda e qualquer imagem. Quando Eurídice morre, todas as abelhas do mundo desaparecem. Ou seja, o Aristeu ele deixa de ser um apicultor. Então, o que ocorre? Um desnivelamento do metron, do nomos, né? Da medida de todas as coisas, do cosmos. Então, o mito então, assim, se a alma ela se expressa através dos paradoxos e da autocontradição, a primeira determinação do mito é que né, a perda dessa alma ou a destinação, ela expressa a busca como condição não natural. Então, se existe um cosmos e essa é a condição natural do nomos, da medida de todas as coisas, a morte de Eurídice é a saída desse nomos, esse desequilíbrio inicial. E esse desequilíbrio inicial ele existe no mito para afirmar que a busca da alma é uma condição não natural. Né? Então, expressa a busca como condição não natural.
é uma transgressão do método, é perda como constitutiva. Então, o mito de Orfeu e Eurídice mostra que a perda da alma ela é constitutiva. A segunda determinação do mito, que vão aparecer contradições, é quando quando o Orfeu ele vai em busca de Eurídice. Então, o mito ele continua, né? O Orfeu ele vai em busca de Eurídice, e aí ele desce para o Hades, ele vai para o mundo dos mortos, e nessa descida ele tem que enfrentar alguns desafios, como todos os heróis da mitologia, né? Então ele vai enfrentar o Cérbero, os 3 juízes da morte, o Caronte e depois o próprio Hades e a Perséfone, não necessariamente essa ordem. Mas no mito ele precisa tomar água da memória, de Mnemosine, porque esse mito era visto como um mistério. Então, o Orfeu ele tinha que lembrar da vida dele para ele não renascer, para ele não reencarnar, né? Então ele tinha que beber da água da memória para saber quem ele era. Então o Jung ele faz no Psicologia da Religião Oriental e Ocidental, ele faz um paralelo entre o Livro dos Mortos do Bartodol. Vai dizer que o Livro dos Mortos ele começa anterior. O bardo ele já morreu e todo o livro é uma iniciação do bardo, a iniciação do morto ao caminho do bardo. Né? Então, a trajetória de Orfeu e Eurídice é um mito de iniciação, um mito iniciático. E aí o que acontece? O Orfeu ele desce até o Hades, e como que ele consegue? É através da música, através do encantamento e do fascínio. A palavra Orfeu vem de orfinós. Orfinós vem a mesma etimologia de órfão. Órfão é uma experiência de autoentrega e autoabandono, que o mito ele quer mostrar. Então, a segunda determinação é o fascínio e encantamento, autoentrega. Autoentrega como sujeição ao invisível e perda, é uma contradição. Então, para o Orfeu ele conseguir encantar o outro, dialeticamente ele precisa estar sujeito a toda e qualquer possibilidade de ser encantado. Percebe? Então, na perspectiva em que ele adentra o mundo dos mortos, ele se sujeita a toda e qualquer forma de invasão do inconsciente, vamos dizer assim, sujeição ao invisível. E só por estar sujeito ao invisível, ele encanta. Essa é a segunda determinação dialética. É a segunda verdade que o mito ele coloca. A terceira, né, é quando e aí é o momento em que ele encontra, a partir do momento em que ele começa a encantar, ele chega ao Hades, e o Hades permite que ele retorne. Eles descrevem que a música de Orfeu ela é capaz de parar a roda de Ixion, parar a danação de Prometeu. Ele é capaz de parar a danação de Sísifo. Sísifo ele para e ouve a música. Então, qual é o poder da música de Orfeu? O poder da música de Orfeu é restituir o equilíbrio ao cosmos. Então, ele tem o mesmo poder, né, de tirar o equilíbrio ou de restituir o equilíbrio. Então, a partir disso, ele resgata essa alma. E na volta, ao retorno à superfície, o Hades diz, olha, você só vai sair do mundo dos mortos quando você não olhar para trás. Você vai ter que voltar para o mundo existente sem olhar para trás. E aí o Orfeu ele retorna. E no momento culminante do mito, ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê Eurídice retornando ao Hades. Ele vê Eurídice retornando ao... Eu não sei se vai dar tempo de eu contar tudo. Mas assim, eu vou dar uma corrida aqui. Mais 2 minutos. Tá. Enfim, eu vou falar as outras determinações, né? Quando o Orfeu ele retorna e ele olha para trás, na verdade, essa é uma outra determinação. Ou seja, negativamente ele está se determinando. Quando ele olha para trás, né, que é essa terceira determinação, ele está tentando olhar para frente, olhar para trás. O que é isso? É uma tentativa de orientação na não orientação. Então, estar no mundo dos mortos já é estar perdido. Então, o que o Hades propõe para Orfeu? Hades propõe para Orfeu um tabu, né, um interdito. Quer dizer, você tem que se orientar na impossibilidade. E aí uma outra contradição dialética.
você tem que encontrar a possibilidade nas não possibilidades, na impossibilidade. E quando Orfeu ele olha para trás, na verdade, ele nega a alma como algo existente. Sua alma, e aí o Giegerich ele vai falar ele vai utilizar como um comparativo as tentações de Cristo no deserto. Quando Cristo ele é tentado no deserto e o demônio oferece-lhe o pão, e ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele está fazendo uma suspensão dialética. Ele está negando o pão na sua dimensão literal e pulverizando, sublimando o pão na sua dimensão de espírito, na sua dimensão abstrata. Assim como ele faz a mesma coisa com a concepção de reino. Então ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele não está opondo o bem e o mal. Ele está dizendo que são duas realidades que não se tocam. São coisas distintas, que é o que o Giegerich vai chamar de diferença psicológica. Então, é isso que acontece aqui nesse mito. O Orfeu, ele olha para trás, ele está afirmando, minha alma não é deste mundo. E ele empurra e sublima a alma. No último momento, que aí, o que ele faz, né? Quando ele nega a alma, ele a afirma enquanto negatividade de todo e qualquer encontro. E ela retorna. O que isso acontece? Quando ele olha para trás e ela retorna para o mundo dos mortos, ele afirma que essa alma ela é abstrata, ela não é concreta. E quando ele faz isso, ele restitui a Eurídice a sua diké. Como assim a diké? A destinação. E ele retorna para o mundo dos vivos, e quando ele retorna, ele funda outros mistérios. E nesses mistérios, ele proíbe entrar mulheres, né? E por isso, ele atrai Nêmesis, que é a justa medida. Ele sofre o mesmo destino do deus Dionísio, que era o deus ao qual ele servia. E aí Renato, agora, em uma frase, fecha seu trabalho. Tá. A última determinação é Eurídice, enquanto diké, ou destinação, retorna na interioridade de Orfeu, em seu desmembramento, sendo seu destino uma comunhão com Deus Dionísio. Então, na verdade, o desmembramento de Orfeu é uma comunhão com Dionísio, realizada através da diké, que é a destinação que Eurídice imprime ali. Muito obrigado pela sua apresentação. É complicado, eu sei que é muito complicado em 15 minutos a gente poder explicar, e é um assunto que a gente pesquisou e a gente fica tão empolgado, né? Tão intenso, e a gente vai falando, eu sei como é complicado, eu sei, gente. E a minha posição aqui é de equalizar tempo, então também fica uma posição chata, né? Mas agora, aberto para todos que quiserem fazer perguntas, comentar, abra o vídeo e o microfone e converse com os apresentadores. Eu posso? Boa tarde. Eu vim acompanhando aqui a fala da Sandra, a fala do Nelson e a fala do Renato. O campo epistemológico, né, da nossa proposta, ainda mais vinculando aqui ao Brasil, dentro dessa triangulação África, Europa, América, foi interessante estar acompanhando. Eu pude perceber, né, na fala dos três, justamente esse triângulo África, Europa e América. E a Ásia ainda entrou aí como um requinte, mas aqui eu gostaria de botar essa triangulação. Então, minha pergunta, dentro desse campo que nós trabalhamos, e principalmente essa dimensão atemporal do inconsciente, essa dimensão espacial do inconsciente, não temos um tempo cronológico e também não temos um espaço cartesiano, né? Uma geometria euclidiana. Então, minha pergunta seria para a mesa, a partir do que eu ouvi, tá? Eu gostaria de deixar
o Nelson na berlinda, literalmente na berlinda, e a partir da Sandra e do Renato compreender esse fermento que pulsa na América. Tem um fermento que pulsa na América e que a Sandra trouxe de forma brilhante a questão dos Iuacas, dentro dessa dimensão do Iuacas, que estão vivos aqui, e a Sandra ainda traz a questão do Xangô, e eu poderia apontar para a questão do Orixá. Ao mesmo tempo, o Renato traz o Gigaris dentro dessa dimensão kantiana, sem dúvida alguma, que Kant também dá uma revolução copernicana, assim como Freud também fez uma revolução copernicana, e o sujeito do conhecimento entra em cena. Indiscutivelmente, a minha pergunta seria como a mesa lida com essa dimensão do inconsciente que, a partir do pão do Nelson, aqui na América, enquanto Novo Mundo, tem um pão, tem uma massa se transformando. Isso é indiscutível, indiscutível. Tá? E aí eu gostaria de saber como a mesa lida com esse conceito de inconsciente frente às explicações que eu ouvi aqui. Ao mesmo tempo, essa delicadeza que é confrontar a questão mítica com duas palavras que são distintas. Uma coisa é contradição, a outra coisa é paradoxo. Então, essa dimensão do paradoxo é o que inquieta até hoje a compreensão sobre o campo epistemológico junguiano. E a questão da contradição vai muito ao encontro de uma física linear, uma física de causa e efeito. A contradição. O paradoxo, não. O paradoxo vai buscar diálogo com uma filosofia da mecânica quântica. Mecânica quântica é essa que eu me aventuro, e eu tenho saudades do futuro aqui nesse ponto, em relação à fala da dimensão dessa energia dos wakas, do orixá, que pulsa dentro do nosso corpo, e a gente sente essa vibração, principalmente na dança, como foi aqui dito, no rufar dos tambores, e somente agradecer à mesa, profundo agradecimento mesmo, né, pela fala dos três, da Sandra, do Nelson e do Renato. Eu espero ter sido objetivo. Obrigado. A bola está com vocês. Como é que se fermenta tudo isso aqui na nossa deliciosa América? Vamos contar. Eu acho que essa fermentação, né, como você falou, está acontecendo, né? É um processo dolorido, como eu falei, nada é tranquilo, né? Por exemplo, eu acho que um exemplo disso, do que a gente está vendo, né, é esse Brasil que, pegando uma parte dessa história toda, né, que se achava tão legal, tão, né, maravilhoso, não racista e tudo mais, e a gente está vendo, né, que com a política do jeito que está agora, a gente está vendo o nosso lado mais feio, né? Que a gente achava que não tinha. É como no consultório, né? A pessoa chega lá com os conflitos e conforme ela vai tendo contato, vai se aprofundando, como eu falei, né? Ela vai vendo que ela não é só aquela coisa que ela
montou naquela persona, né? E a gente está vendo que a gente não é nada disso, né? Que a gente é preconceituoso, que a gente é racista, que tem um monte de coisa que estava tudo embaixo do tapete que a gente precisava resolver e que, felizmente ou infelizmente, né, com esse governo isso veio à tona, mais ainda, né? Ficou muito mais escancarado. Eu estava vendo agora, antes de começar, uma pessoa que fez, não sei se vocês viram, um bolo de aniversário com a foto do Hitler. E postou, e comemorando. Né? Então, o que é isso? Né? Onde estava isso? Isso estava tudo tá no sombrio. Né? Então, eu acho que está tendo essa fermentação. Né? A gente está começando a olhar para coisas que a gente sempre falou, mas nunca fez. Né? Que é começar a pensar tudo diferente, né? É clima, é tudo, todo esse movimento, né? E que a gente tem que fazer correndo antes que deteriore esse corpo, né? Então eu acho que é dolorido, é penoso, mas que eu acho que essa fermentação vai fazer com que a gente repense muitos dos nossos atos. Né? Por exemplo, essas leituras que a gente tem que fazer, né? Estava lendo esses dias a Djamila falando sobre isso, né? Sobre como né, ler mais os autores negros, ler mais sobre as mulheres. É uma fermentação aí que vai ter que apodrecer bastante, vai ter que mudar tudo para a gente renovar numa nova concepção e num novo pensamento. Isso em todos os sentidos. Nelson, você acabou? Sim, sim. Eu acho que essa fermentação está indo também para os corpos, porque as pessoas estão movimentando, né? Mesmo que às vezes sintamos que é pouco, a nível de Latinoamérica tem muitos movimentos sociais, muitas organizações, grupos feministas, grupos de mulheres, de indígenas, que antes, não sei também se foi as redes sociais que estão ajudando, né? Mas antes não eram visualizados, hoje está visualizado, né? Na América Latina tem um movimento grande que chama Identidade Marrom. Não sei se vocês já conhecem. Identidade Marrom. Identificar-nos como marrones, né? Como de pele marrom. Então, tem muitos movimentos que assim é um inconsciente coletivo que está empurrando aí a nos decolonizar e a reconhecer como quem somos desde nossas origens. Pode ser que pareça pouco, mas eu acho que já é uma esperança, né? Já é esperançador, né? Não sei se existe o verbo, né? Esperançar, já dá como um calor no coração de que podemos partir de um inconsciente coletivo até o corpo e o corpo se mobilizar em estes movimentos, organismos, coletivos, instituições. No Peru tem por primeira vez um presidente camponês, né? Um presidente indígena, primeira vez na história que fala quechua, que é pobre, que é professor de escola. Não sei se vai durar, né? Parece que vai acontecer algo como a história de Allende em Chile, né? Provavelmente vai aparecer um golpe da extrema-direita. Mas pelo menos já é uma esperança, né? Já é esperançador, já parece que pode acontecer alguma coisa, porque mais da metade do Peru, assim como mais da metade da Bolívia, né, chega de colonialismo, chega de extrema-direita, chega de nazismo, de um sistema opressor. Então, eu acho que ainda esse inconsciente está aí, depositado nos corpos, e os corpos estão querendo agir, querendo dançar todos juntos, né? Vamos a dançar todos juntos, assim, em êxtasis, né? Seria incrível. Fantástico, fantástico. Eu acho que principalmente, né, quando você está falando dessa fermentação, eu acredito que o mais chocante é que, e eu acredito que o mais flagrante para mim, pelo menos, é a constatação de que o vilão não está nos lugares dados, né? Não é uma posição num espaço extensivo, temporal, um espaço intensivo e lógico, abstrato. Então, muitas vezes, essa sombra coletiva, né, ela não está nos lugares dados que a gente imagina que eles estão.
Então, acho que isso também ficou muito flagrante. Não está só, né? Talvez esteja também, mas... e aí eu cito um autor que eu gosto bastante, que é o Peter Sloterdijk, né? Que ele vai dizer que o trabalho da psicologia é esse, né? É você conseguir desliteralizar os lugares. Você conseguir desliteralizar essa noção de lugar e você conseguir identificar o que é o que, né? Onde estão as coisas, né? Com relação à pergunta do Newton, essa questão do... o Gingrich, né? Ele é um pensamento muito novo, assim, no meio junguiano, né? Eu estou estudando, ele ainda não conheço muito bem, vou, né, ser honesto aqui, porque já tenho um estudo do Jung, já tenho a especialização e tudo mais, mas depois que eu comecei a ler esse autor, eu comecei a ter uma visão diferente do Jung, e algumas coisas que o Jung escrevia começam a saltar à vista, né? Eu, assim, me baseio mais nessa leitura psicológica. Então, quando ele fala de contradição, né, de autocontradição, ele tá se referindo muito ao que no hegelianismo eles chamam de impossibilidade, que é quando o Jung ele dizia do terceiro inexistente. Então, o terceiro inexistente é uma conciliação que ainda não existe. Por isso que esse terceiro ainda não está ali. Então, aí ele vai partir que, na verdade, esse terceiro é a própria interioridade do próprio fenômeno, que se desdobra num devir, ele desabrocha. Então, é aquela concepção mesmo heraclitiana, né, do vir a ser, da transformação. Então, eu vejo mais dessa forma. E nesse contexto histórico que a gente vive, né, eu acredito que é o que o Nelson foi bem certeiro aí, né? Então, nós achávamos que nós éramos um povo sem sombra, né? Um povo que não tinha sombra. Então, eu via, quando eu era criança, as pessoas diziam, o Brasil, ele acolhe todos. O Brasil, ele é um país espiritualizado. Ele é um país que agrega, ele vai acolher o mundo inteiro. Tinha essa visão, né? Do pessoal. E não, né? Obrigado, gente. Obrigado. Mais alguém quer comentar, fazer um comentário, uma pergunta? Eu gostaria de comentar. Tudo bem. Abre seu vídeo para a gente te ver, Tamis. Quem for perguntar, abre o vídeo também, por favor. Oi, boa tarde. Assim, só me veio na cabeça agora que talvez fosse real essa visão do Brasil acolhedor, mas eu penso nesses dois fenômenos, Bolsonaro e pandemia. Acho que houve uma separação muito grande do coletivo, das pessoas, e com Bolsonaro ainda no poder, eu acho que complicou tudo e ficou tudo muito ruim. Isso é isso. Pode abrir o vídeo e fala. Alguém levantou a mão? Pode, simplesmente fala. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Sandra, ao Nelson e ao Renato. Eu fiquei com um tema que ficou girando nas ideias que vocês trouxeram, que são as transformações, tanto nas sociedades, em termos de evolução e de contaminação com outras culturas, como todos os processos que o Renato e o Nelson trouxeram. E fica permeando, assim, né, o tema, no sentido de nós, enquanto psicólogos, profissionais da área da psique, né, sempre quando atendemos, a gente cria uma ideia de prognóstico. Então, eu queria ver, dentro da perspectiva dos trabalhos de vocês, o que seriam esses prognósticos. Por exemplo, tanto a cultura ou individualmente, falando dos indivíduos em si, mas acho que principalmente em termos de cultura, já que esse foi o mote que entrou agora na última discussão, né? Qual seria o próximo passo? Né? O que deveria ser visto, o que não está sendo visto?
Em termos de cultura, eu quero pular a parte da ideologia política, porque isso é temporal, isso é até irrelevante em termos de contexto. Mas em termos de evolução enquanto cultura e quanto indivíduos, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso, da perspectiva do trabalho de vocês. A bola está com vocês, apresentadores. A pergunta está feita. Sem som. Eu posso começar aí? Só pra... Oi, Sérgio, tudo bom? Prazer te rever aí. Eu vejo que, como a partir dessa perspectiva dialética, um movimento ele nunca acontece em uníssono, por um lado só, né? Ele é sempre uma dupla, um duplo movimento. Então, talvez só possa existir uma sombra tão grande em uma sociedade que tem uma persona também igualmente grande. Um idealismo acerca da sua própria condição moral que extrapola o real, né? E aí, a ponto da maioria da sociedade escolher ou optar por uma pedra bruta, vamos dizer assim, né? Então, será que eu quero uma pedra bruta? Será que eu quero me voltar diante dessa questão que é premente aqui, né? Dessa Nigredo que ainda está aqui? Será que eu me volto para isso, né? Eu vejo assim, dessa perspectiva, né? Então, aí, onde entra a esquerda e a direita? Eu vejo que hoje a esquerda é tão autoritária quanto a direita, tem o seu viés autoritário, tem o seu viés... Está dos dois lados, e eu acho que o que saltou à vista é isso que o Sloterdijk fala mesmo, é que os lugares dados, eles não são mais literais, eles não estão onde eles se apresentam, literalmente, né? Oi, Sérgio, posso continuar? Obrigada pela pergunta. Eu acho assim que a história forma uma paisagem cultural em cada pessoa, né? Jung também falava disso. A história não só de agora, né? Dos últimos 10, 5 anos, sino também a nossa história, né? De 500, 600 anos atrás. Então, eu acho que as pessoas, enquanto mais conheçam a própria história, a história do seu país, a história da América, como um povo, com os povos originários, você vai compreender ainda melhor. Eu trabalho muito isso com os pacientes, se você trouxe um pouquinho a questão terapêutica. Eu atendo principalmente pessoas imigrantes, e para mim é um desafio, assim, ajudar eles tanto em sua realidade aqui dentro do Brasil, como um país... Eu não posso falar que não é acolhedor, porque eu me sinto acolhida, mesmo que eu sofro preconceito, eu me sinto acolhida. Mas eles têm muitos sofrimentos e tem essa divisão, né? Essa fragmentação entre o que eles deixaram e o que eles são agora e precisam se adaptar a uma nova cultura, sem deixar essa paisagem cultural que eles têm atrás, ou às vezes querendo deixar. Então, aí é um trabalho muito profundo para eles aceitar essas transformações, mas não se separando dessa paisagem cultural, que todos temos também algumas, atraviessa todos nós, né? O machismo, o patriarcalismo, né? Temos várias coisas aí que nos atravessam a todos, e que as pessoas às vezes não enxergam, ou não enxergam que é a todos. Então, é um trabalho bem, bem interessante para eles ir para trás, trazer a ancestralidade, se reconciliar com sua história, tanto a história pessoal, familiar, como também com a história nossa, né? Que tem esse período de violência, muitos períodos de violência. E aí não entra nada de política, sabe? Aí é uma questão muito, assim, um trabalho muito pessoal, mas ao mesmo tempo histórico. Tem vários recursos terapêuticos para a pessoa ir atrás das próprias histórias, ver que coisas têm a ver com a história pessoal depois. É bem interessante. Assim, o que eu posso falar assim, humildemente, simples, em palavras simples, do que eu trabalho no dia a dia, né, com os pacientes imigrantes. Não sei se ajudei em alguma coisa. Oi, Sérgio, tudo bom? Eu acho que nem dá para separar muito,
da política, porque no fundo a política é um reflexo do que a gente é, né? E isso a gente vai acabar sempre elegendo aquele que a gente acha que é mais parecido com o que a gente pensa, e no fundo o político está lá e é um reflexo da gente, da sociedade, né? Você vê que a gente está bem dividido aí, né? Então, eu não sei se dá para separar uma coisa da outra, né? E em termos, perfeito o que falaram antes, né? Eu acho que eu concordo com tudo que foi dito, e trabalhar justamente no consultório o que essas pessoas, pelo menos as pessoas que vêm, né, os seus conflitos, em princípio, a coisa mais pontual, né? Mas, e depois aumentar justamente para isso, né? Porque geralmente não é muito diferente também, né? Sempre tem aí a briga com o marido, com a esposa, na família, sempre tem a história sempre vai estar ligado a algum preconceito, algum racismo, alguma misoginia. Então, eu acho que se a pessoa entende isso e ela consegue, pelo menos, ampliar isso para a sua família ou para os seus amigos, ou mudar por exemplo, né, quando você escuta, você está numa mesa, né, que é o que se tem discutido muito hoje em dia, né, você está numa mesa e você vê, né, uma coisa contra uma mulher ou contra um gay, ou seja lá com o que for, né, e você fica quieto, você tá participando disso, né, de uma forma omissa, né? Então, eu acho que a pessoa mudando, ela vai conseguir se impor e conseguir mostrar que ela não está de acordo com aquilo. E automaticamente os outros, porque às vezes muita gente, fala e todo mundo fica quieto, pronto, né? Agora, se se rebela e fala, não estou de acordo com você e nem vou participar disso, e isso abre discussão e abre também caminho para uma nova visão, para uma nova atitude. Então, eu acho que a psicologia pode ajudar muito nesse sentido. É isso. Obrigado. Newton, a gente pode passar um pouquinho do tempo? Sim, sim. E você me permite só fazer um comentário em relação à pergunta do colega Sérgio Prado, né, que vem ao encontro do que eu perguntei à mesa sobre o fermento, né, e do que eu falei da contradição e do paradoxo. Então, esse ser relevante ou não ser relevante, né, entra bem no campo do conceito de opostos, dentro do campo junguiano, né? E, nesse aspecto, o que, como a Sandra trouxe nessa questão do consultório, e nada como estar no meio de colegas, né? A Sandra falou não valorizando a política, mas aí já vem o Nelson falando, olha, eu não sei se eu consigo separar muito bem, não. E aí vem o Andrews, tem o Andrew Samuels, que tem a presença da política na clínica, né? Então, essa questão de ser relevante para um ou para o outro, eu acho que o campo junguiano abre espaço para aquele conceito do paradoxo que eu sinalizei há pouco. Só queria trazer essa pitada de sal nessa massa que está descansando, tá, Nelson? Nessa massa aí. Perfeito, a alma, perfeito. A alma. E detalhe, eu lembro, sim, de fazer a massa e dividir em 3 pedaços e sempre um pedaço Lembra? sendo igual. Eu E hoje não trabalho... esquece de deixar um pedacinho da massa para o santo, hein? Sim, e eu trabalho hoje, eu faço as minhas massas todas com fermentação natural, né? Então é sempre essa alquimia, né? E às vezes mudo a receita, às vezes dá certo, às vezes esqueço sal, às vezes. Entendeu? Então, eu acho que é isso que acontece na nossa sociedade, né? A gente vai tentando ajustar, né? Até que uma hora fique perfeito, ou quase perfeito, né? Porque eu acho que perfeito nunca vai ficar, né? Mas porque o tempo muda, tudo muda, né? Então dá uma diferença muito grande. Isso que você falou é perfeito mesmo. Cláudia?
Tá sem som. Desculpa, gente. Eu vou falar rapidinho que a Sandra está saindo, ela acabou de... Já saiu? Vai estar saindo. Pode sair, Sandra. Depois eu pego o teu contato e falo para você o que eu quero te dizer aqui. É rapidinho. Não, pode dizer, então. Pode Posso? ficar Não vou 2 trabalhar? minutos. Então, Tá? bora aqui. Obrigada. No Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. E assim, quando você começou a falar, falou do teu sotaque, eu me senti em casa, porque é a realidade que eu vivo aqui. E também percebi o quanto nós não conhecemos o que está tão próximo de nós, né? Eu conheço muito pouco da Bolívia, um pouco porque uma das minhas filhas estudou algumas coisas de lá, da cultura, e busco um pouco, e assim, outro dia, por coincidência, eu assisti um vídeo sobre os Incas, e agora você trouxe essa fala maravilhosa. Então, eu só queria deixar aqui um agradecimento aos três, parabenizar, e um agradecimento especial a você, por ter trazido essa riqueza toda para nós. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Com essas palavras, vou sair feliz. Feliz. Muito obrigada. Obrigado, viu? Sandra. Imagina. Beijo, também foi muito bom te ver. Olha a sincronicidade aí, né? E tem Tinha um mais alguém que detalhe, queria fazer uma e pergunta? tem um detalhe só, foi a pena que ela saiu, né? Mas eu ia falar para a Sandra, eu tive o privilégio de me banhar no lago Titicaca em 1985. Né? Então, eu tive o privilégio de me banhar nesse lago belíssimo pelo lado do Peru. Né? Não foi pego pelo monstro que tem lá, né? Não. Mais perguntas? Tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta? Que tinha levantado a mão? Mais algum comentário? Então, se não, a palavra está com você, né, Newton? Olha, só agradecer a riqueza aí dos colegas, né, Zacarias, que veio bem ao encontro da abertura, né, da nossa proposta. Né? Então, vendo a Sandra como uma representante dessa história da América, aí vem o Nelson trazendo o pão nosso de cada dia, vem o Renato Santiago, que eu não sei, Renato, se você teve a oportunidade de ver Orfeu e Eurídice, a lá Vinícius de Moraes, Fantástico. filme, né? Então, bem no nosso contexto. Então, só um agradecimento aí, em nome do GT Ion, que eu e o professor Zacarias fazemos parte, a fala, né, sua, Renato Santiago, a sua fala, Nelson Amadeu, e a fala da Sandra Morales, né, que nós podemos cuidar da alma brasileira. Sim. Nós podemos. E aí, Renato Santiago, como professor universitário que eu estou hoje, além de clínico também, quando eu vejo assim essa fala, eu cresci pensando que o Brasil fosse acolhedor. Eu confesso que eu defendo isso, né? Também. E eu acho que é um choque de realidade para alguns alunos que eu tenho tido o privilégio, né, de orientar hoje, onde o aluno, e é fato isso, é mais branco do que o chapéu do Zacarias, com olhos azulzinho, os olhos azuis. O pai biológico do aluno é mais negro do que eu e a mãe é branca. Né? Então, o aluno falando justamente desse Brasil que nós estamos aqui falando, como o colega Sérgio Prado bem trouxe, né? Para nós que estamos no nível intelectual, a questão é tão aparente, né? Que chega a cegar a gente. Eu acredito que foi por aí até que o colega Sérgio Prado apontou, né? Que a coisa está aí, está dada. E daí a pergunta dele, belíssima pergunta para a mesa. Tá, e o prognóstico? Tá?
Ok, o que fazer com isto? Então, só tenho a agradecer mesmo, tá? Aqui com o nosso belíssimo chapéu de Exu, de malandro, presente na nossa reunião. Salve, seu Zé! Muito bem, então agradeço a participação de todos, de todas, agradeço o empenho do Renato, do Nelson, também da Sandra, de estarem aqui com a gente. Agradeço de novo ao professor Newton a oportunidade para vocês mostrarem o que pesquisaram e descobriram, a oportunidade do GTA ION de criar essa sala para a gente poder ficar aqui e bater um papo, que foi um boteco muito gostoso, trocamos ideias, batemos papo, foi muito bom. Então, agradeço a todos e todas, como eu havia trazido aqui a imagenzinha de Pachamama, que a Sandra falou. Pachamama, cuide de todos nós, seu Zé também. E podemos encerrar a nossa reunião. Muito obrigado, que todos tenham o resto do dia e da semana com muita paz. Muito obrigado Obrigado. pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.